Boa noite a todos que acompanham os comentários com Samuel Santos, né? Aqui um programa da cidade de Jacobina, Bahia, né? Da Bahia para o Brasil e o mundo, né? Acompanhar aí os comentários de Samuel Santos, né? Comentários com Samuel Santos no YouTube e Samuel Santos no Kawaii. Estamos aqui no segundo dia, né? De programa, realizando aí para nossos seguidores do Kawaii, do YouTube, né, das plataformas digital, né, aonde eu venho gravar mais um programa, né, que a gente iniciamos nessa segunda-feira, né, para ter uma sequência aí, né, nesse ano com bom trabalho, para a gente estar aí debatendo o futebol brasileiro, né, futebol do mundo inteiro aí, nas plataformas digital a gente vem acompanhando aí o dia a dia, né, os acontecimentos, né, muitas coisas boas acontecendo, né, pelo nosso futebol, né, principalmente no futebol nordestino aí com cinco times brasileiros na Série A do Campeonato Brasileiro, aonde a gente, né, quer dar parabéns a todas as equipes que estão participando do Campeonato Brasileiro, né, chegando a ser time, né, que já acostumaram a jogar no Campeonato Brasileiro há muitos anos atrás, né? Então já está bem um time bem conhecido, né, no nosso estado do Brasil aí, o mundo afora, para tentar, né, buscar mais reconhecimento aí, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é ponto corrido, campeonato muito difícil, bem disputado, né? Mas com, com todo tipo de trabalho que os times vêm realizando aí, né? O ano todo, é, e vem sendo tirado por algum, né, favorecimento a alguma equipe grande de outros estados. Então, isso repercutiu muito, né, nas redes sociais, está repercutindo muito. Então, como está repercutindo muito, então aqui eu não deixo de comentar, não deixo de comentar no meu programa também, porque o Brasil e o mundo está comentando desses erros do futebol brasileiro, né, da arbitragem, para não estar acontecendo com outras equipes aí, né, do futebol nordestino e outras equipes também que é considerado pequena do futebol brasileiro, porque está muito incrível, está muito errado isso tudo que vem acontecendo aí no nosso futebol brasileiro, né? Em altas federação aí, ninguém sabe o que está acontecendo, né? Se isso vai ser só investigado aí pela a justiça do futebol, né? A justiça, a lei do futebol, se caso seja preciso, né, interferir aí leis maior, né, do futebol, na área do futebol, né, nos campeonatos aí, tem que ter muita investigação, o que é que está acontecendo aí para estar acontecendo muitas coisas erradas, né, que você assiste, né, todos os campeonatos aí, né, no Brasil inteiro e no mundo. Então, não fica como erro, a gente sabe que não é erro, porque o VAR veio para tirar os erros do árbitro dentro de campo, né? Os jogadores não perdem a cabeça quando é só o árbitro que está apitando o jogo dentro das quatro linhas, perde a cabeça, mas quando chega aqui não chama o VAR, é, todo mundo sabe que ali já está sendo um roubo, não é erro, é o roubo, porque todos os jogos é importante e em decisão de 3 pontos, ou que seja ponto, decisão de mata-mata, né? Uma jogada que pode ter favorecimento de uma coisa que não aconteceu e favorecer uma equipe, né? Pelo árbitro que está dentro das quatro linhas, né? E o VAR tá ali para chamar, para consertar o erro e não chama, então fica já todo mundo, né? Sabendo que ali já é uma coisa já tudo bem organizado, tudo certo, porque aquele time grande tem que sair com os 3 pontos, ou então tem que sair com a vitória do mata-mata, né? Estamos falando do que está acontecendo aí no Brasil inteiro, né? Em todas as plataformas digitais, em todas redes sociais, você vê os vídeos aí, as pessoas indignadas, né? Principalmente aí o presidente do esporte do Pernambuco, né? Um cara educado que teve falando aí, né, nas suas entrevistas,
um homem sincero, falou desabafou aí, né, na hora das entrevistas, explicando que isso não pode mais acontecer, né, não, nosso futebol brasileiro vai acabar, né, é um campeonato, vai acabar, não chega a acabar, mas chega a acabar a moral, né, da federação aí do Brasil, né, a Liga do Brasil aí vai estar perdendo a moral para outros países aí, né, com tanta coisa errada que vem acontecendo, né, e muitas coisas os times está pagando o preço, né, não está acontecendo nada, às vezes os árbitros pega suspensão, vai para a geladeira, às vezes a geladeira, né, com pouco tempo volta, mas aí foi respondido aí esse meio de semana, né? A gente está sabendo aí, não sabe se é certeza, se vai cumprir, né? Desses hábitos que tá fazendo as coisas proposital, né? Para acontecer de os times grandes sair com a vitória. Então, time grande não, nem todos, que a gente tá falando aí, por mais que vem acontecendo, né? Todo mundo sabe que vem aí um time sendo sempre ajudado aí, que é o time do Palmeiras, né? A gente sabe que tem erro em todos os jogos, tem favorecimento em todos os jogos, tem erro, né? E acerto, e tem é, acerto e tem interesse também, né? Tem muitos interesses aí em vários jogos. Ninguém sabe aí se as equipes estão por detrás disso, se é a federação, se é outras coisas envolvidas aí, né? Tomara que não seja, porque nosso futebol brasileiro não acaba perdendo a moral que toda a vida teve, né? O país do futebol, que é o nosso Brasil, vai acabar perdendo a moral, né? No nome do futebol. E até em outros esportes aí que a gente não comenta, né? Tanto aqui que nem o futebol, mas vem acontecendo coisa terrível pelo menos na área do futebol. Então, hoje, né, é só nós, adultos, até os jovens, hoje, quando vai assistir um futebol hoje, né, fica indignado com as coisas que vem acontecendo, é muito triste. E não é fácil, né, o que vem acontecendo aí com as coisas no nosso futebol brasileiro, né? O futebol, o presidente do esporte aí deu a entrevista aí, rapaz, o cara comentando o fato que foi acontecido, né? E a gente observa que o cara falou de tudo que vem fazendo dentro do trabalho dos meios, dentro do ano, né? E fica tudo perdido porque é esse ponto que vai favorecer um time não cair, é esse ponto que vai favorecer um time ganhar uma vaga pela Sul-Americana, uma Libertadores, ou até o título do Campeonato Brasileiro, né? E o outro time lá que ganhou fica sempre com um ponto, né, a mais lá em cima, o outro fica derrotado pelo o falta errado que vem acontecendo, né, por alguns interesses de o VAR não entrar. Para mim, eu como tô aqui, né, falando aqui no programa, para mim o erro maior, ninguém sabe se está incluído quando o árbitro marcou o pênalti, né, se já é uma coisa bolada entre eles mesmo, ou se já é uma coisa só do VAR, né? Se todo mundo aqui, né, que assistiu o jogo vai, né, ficar visando mais o lado do VAR, ou se é em conjunto, né? Se tanto faz, o árbitro tinha que pedir para ir no VAR a comunicação deles, né? Se antes de começar o jogo, qual é o acerto deles, porque tem a combinação deles também, né? Tem árbitro aí que se combina, que se eles têm interferência de conversar e dizer que quer olhar no telão, ou se é o VAR que tem que chamar primeiro, né? Que eu meio que assisto na televisão, todo mundo aqui assiste e acha que é o VAR que tem que chamar o árbitro, passar para ele dizer que não houve contato para pênalti. Então, tá acontecendo essas coisas aí, mas eu creio que está chegando o final, né? Essas covardia, essa coisa que está tendo errado dentro do nosso futebol brasileiro, tenho certeza que vai acabar, né? A gente também não pode ser hipócrita aqui e dizer que nosso futebol brasileiro, a gente vai ficar falando e gravando e depois vai ficar sempre um ano todo, 2 anos, 3 anos, falando de sempre erro, né? Que erro assim que a gente fala, não é erro de errado dentro de campo, porque a gente sabe que é coisa errada que está acontecendo, né? É erro de coisa errada que está acontecendo, não é erro de você não saber a regra do futebol. Aí é coisa com vontade própria, né, que está acontecendo, né? Não chega a pegar em todos, mas no meio de quatro ou cinco dos que tá ali, né?
na sala do VAR, tem jogo que às vezes é até o grupo mesmo, né, já serve para ajudar aquele time grande, que não tem cabimento de dar tanta repercussão e as coisas acontecendo ainda. Acontece um erro numa semana, quando é no outro, ele não tá nem aí, né? E é árbitro querendo esquentar a cabeça de técnico, não dá falta pro jogador, né? Desse o time que você tá tomando de conta, o técnico que reclama, aí eles começam a se aparecer em cima do técnico, dá amarelo, dá cartão e assalta dentro de campo, que é as piores, não dá cartão no necessário, né? Acha que assalto de primeiro tempo não tem que dar cartão no jogador que quase deixa o jogador lesionado. Então isso pra mim é coisa de querer se aparecer, jogador que perdeu a cabeça aí com vários atos, né? Caleri mesmo não era para ser expulso aí, entrar com a cabeça mais erguida, né? O Zé Beldia mesmo, um treinador que sempre se clama aí, né, pelas coisas que vem acontecendo errado e eles começam a pirraçar o treinador, o jogador do São Paulo, pirraçar o jogador, a direção, a comissão técnica do São Paulo. São Paulo hoje é um dos times grandes mais prejudicados aí, que vem sendo prejudicado, junto com outras equipes aí, né? Vários. Não vou dizer que é só o São Paulo, mas a gente sabe, né, por aquele campeonato paulista que o São Paulo lutou tanto aí, um time que vinha aí, né, sofrendo para chegar na final, né, todo mundo dizendo que não tinha time para chegar, o São Paulo chegou, jogou pau a pau com o Palmeiras lá, né, jogou o mesmo tanto que jogou com o Palmeiras, jogou com outras equipes aí, em busca de ganhar mais um título, né? Para ficar na história aí do Campeonato Paulista. Mas aconteceu aquele absurdo lá, né? E veio acontecer agora de novo, mais uma vez, com o Sport. Então, quando aconteceu isso aí já está citado que todo mundo está vendo o que é que está acontecendo, né? A gente já abriu o olho, já está de olho aberto, a gente já sabe tudo, não tem como entrar na cabeça que é erro, porque se o VAR veio para tirar os erros, né, e eles não querem atuar, já dá para perceber, né, que é um querer, não é erro. Então, eu sei que está meio comentado, né, tá comentado, hoje os programas de televisão, nas redes sociais, tá repercutindo muito hoje no Brasil e no mundo, né? Os erros que vem acontecendo. Mas vocês aí de todo o Brasil que vem acompanhando os programas, né? Nosso futebol brasileiro em si, eu não digo o futebol. Na realidade, eu não digo o futebol brasileiro, né? Porque se a gente dizer o futebol brasileiro só tem uma coisa que está um pouco meio chato, né? O futebol é tirado dos erros. Para mim, eu não vejo o futebol brasileiro como um futebol fraco, um futebol coisado. Eu vejo uma coisa errada só nessa parte aí de muitas coisas que está interesse dentro do futebol. Mas o futebol brasileiro em si, o jogador, né, continua jogando o que o futebol brasileiro sempre mostrou para toda a vida. Para mim, o futebol brasileiro. E tá faltando uma coisa para mostrar, né? Mais, né? Depender de cada campeonato, de cada competição, o interesse da vitória. Para mim, os times hoje, com essa coisa de tanta tática, com essa coisa de tanto querer resultado, o futebol brasileiro hoje deixa muito treinador com medo de ganhar, né? Os 3 pontos, com medo de passar para uma classificação, porque não tem coragem de jogar com o futebol de antigamente, né? Que era a torcida ia para pagar o ingresso para assistir, né? Bola na rede. Hoje você vai para o estádio assistir mais toque de bola, né? Então, imagina aí você perder seu sábado, seu domingo, qualquer dia no meio de semana, que seja jogo importante para você ir lá e ver o jogador, toque para lá, toque para cá, passando o tempo, tem hora que você assiste aí, mais de 40, mais de 50%, né, de jogo de toque de bola, o jogador, os torcedores só perdendo a paciência, né, achando que vai ter uma jogada de esperança e tem jogo que acaba e não tem nada, né, e ali cada técnico fica alegre com o resultado porque, né, bate no peito e mostrou que não perdeu, né. Antigamente o técnico batia no peito, né, pela vitória, né. Tem muitos treinadores hoje que é uma coisona, ir lá tirar um empate ali fora. Tem outros que não quer cair
né? Arranca o empate dentro de casa e se acha grandão ainda. Eu não, pra mim, um empate dentro de casa que nem o ditado, né, do futebol amador. É uma derrota, não sei se é tanto considerado como o profissional, né? É, principalmente quando é o primeiro jogo, né? Quando tem dois jogos é o primeiro jogo e no campeonato de ponto corrido. Então, eu acho que o futebol brasileiro tem que voltar, né? Vocês deixem aí os comentários aí no programa aí, né? Do Kawhi, do YouTube, né? No Kawhi Samuel Santos, no YouTube comentário com Samuel Santos, né? E, e falar o que é que você acha aí, né? Do nosso comentário de futebol aqui no programa, né? Que a gente começou essa semana. Gravo muitos vídeos aí com outras coisas, mas esse programa, né? Vai ser sempre gravado aí. O dia que não puder, a gente grava dois ou 3 dias na semana, mas já está tendo essa continuação, né? E hoje também lembrar que tem o futebol feminino aí, né? O Brasil aí jogando contra os Estados Unidos, um amistoso. Boa sorte aí para nossa jogadora, né? Brasileira que saia com a vitória hoje para ganhar força e moral para disputar as outras competições, né? E o tricolor também do Murubi jogando aí na quinta-feira contra o Aliança Lima, né? Para tirar essa vitória aí e conseguir o primeiro passo aí na Taça Libertadores, né? Para ser conhecido aí como o São Paulo de hoje e de sempre, né? Ter o respeito para quando chegar aí no mata-mata, né? Da competição, ter respeito aí pelas outras equipes aí, tanto do Brasil, né? E dos outros países aí, né? Sul-americanos. E quero falar também do jogo do Cruzeiro, né? O jogo do Cruzeiro parece que foi Internacional e Cruzeiro. Teve também um pênalti que não estou caçando o jeito de conhecer esse jeito desse pênalti que foi aí e não estou achando, né? Então teve repercussão também, né? Não foi um jogo que eu assisti, vi mais os lances, né? Então não vou comentar muito, mas disse que não foi expulsão também, né? Não merecia expulsão, como era o último homem, mas não teve o contato para a expulsão. O jogador saiu, passou no meio de dois jogadores, né? O rapaz lá, se teve contato, mas foi o atacante passando no meio dos dois pelo contato, não o jogador que fez a falta, eu achei assim, né? Vi tão rápido, né? Deixa esse programa aí, né? Deixa esse programa hoje aí com esses comentários para vocês, né? E já estou me despedindo aqui do programa, quero dar uma boa noite a todos, né? E torcer que nosso futebol brasileiro volte a ser o que era, né? Era tão bom quando a gente sentava na tela da televisão para assistir um jogo, né? E não tinha essas coisas, né? Depois que veio o VAR, parece que fez mais complicar aí o futebol brasileiro, né? Não sei o futebol do Brasil e o mundo, mas pelo menos o futebol do brasileiro está tendo mais confusão, mais debate de arbitragem de que antes, né? De ter o VAR. Então, antes tinha acontecia os erros, né? E ficava, né, a torcida em dúvida, mas não tinha esse tanto debate porque alguma jogada rápida, né? O juiz marcava e ali achava que tinha o contato e tal, mas não tinha tecnologia para confirmar o erro e o acerto. E hoje tem e vem acontecendo isso aí. Então, tenho certeza, né? Que quem estiver fazendo isso no nosso futebol brasileiro, né, tiver envolvido com algumas coisas de erro aí, vai pagar, né, vai ter que pagar porque é um trabalho muito grande que as equipes nordestinas e as outras equipes, né, todas as equipes do nosso Brasil que disputam os campeonatos, né, mas tem muitas aí nas condições, né, mais do que os outros que vêm sendo favorecidos e as outras equipes aí sendo prejudicadas por algum interesse, né, algum interesse próprio. Então, deixo minhas palavras aí, deixo minha fala aí para todos vocês que acompanham o canal, de todo o Brasil aí, né? Principalmente aqui da Bahia, e o mundo, né? Que vai estar me acompanhando aí nas plataformas digital, né? E torcer que nosso futebol brasileiro seja aquele futebol, né? Que todos nós gostou, né?
de acompanhar sem muito interesse, né? Se é para ter o VAR em área de pênalti, de lance de todo jogo, né? Não tem que ter nenhum e nem outro não, tem que ter de todos porque ganha confiança, né? Não sei como é que tem um VAR em 5 jogos ali numa área decidida de pênalti e em outro não tem. Então é uma coisa que fica muito na dúvida aí, que com toda certeza tem interesse de acontecendo aí no nosso futebol brasileiro, está acabando, está manchando o nosso futebol brasileiro. Valeu? Tenha uma boa noite aí para vocês. Acompanhe aí Samuel Santos no Kawai e no YouTube, comentário com Samuel Santos. E esse é o nosso programa de esporte, né, que está sendo aí gravado todo dia para você. Valeu, boa noite, fica com Deus.